Muito bom dia, está no ar o Meio News Manhã. Nos próximos minutos você vai ficar muito bem informado de tudo o que foi e é notícia e destaque no Piauí, no Brasil e no mundo. Na edição desta sexta-feira, 29 de maio, você vai ver que a polícia restitui mais de 100 celulares roubados na zona sudeste. Acompanhe a gente para saber todos os detalhes e o que você precisa para recuperar o seu aparelho. Vacinação contra a dengue em Teresina, viu? O público-alvo de 10 a 14 anos é convocado. Fique atento aos postos de vacinação. Prazo para declarar o imposto de renda termina hoje. Você que ainda não declarou precisa correr contra o tempo. E no esporte, Neymar vai ou não vai para a Copa do Mundo? Tudo isso e muito mais agora no Meio News Manhã. A Polícia Civil do Piauí informou que hoje, a partir das 9 horas da manhã, será realizada a entrega de aparelhos celulares recuperados pela instituição às respectivas vítimas de roubos e furtos. A entrega acontece na 8ª Seccional de Teresina, localizada na praça principal do bairro de Seu, na zona sudeste da capital. Os aparelhos a serem restituídos são produtos de crimes de furto e roubo, recuperados pela equipe da referida unidade policial durante diligências e ações investigativas. Ao todo, 120 pessoas serão contempladas com a restituição dos celulares. A Polícia Civil solicita que todas as pessoas que constam na lista do edital de restituição compareçam ao local com um documento pessoal com foto e qualquer documento que comprove a propriedade do aparelho celular listado no edital anexo, a exemplo de nota fiscal, caixa do aparelho, boletim de ocorrência, comprovante de compra, entre outros. A iniciativa integra as ações contínuas da Polícia Civil voltadas à recuperação e restituição de aparelhos celulares subtraídos, reforçando o compromisso institucional com a segurança pública e a devolução de bens às vítimas. Se você quer saber se o seu nome consta na lista, é só acessar o meionews.com e lá você encontra a lista completa. Quase 2 meses após a tentativa de homicídio contra o publicitário Paulo Abreu, no bairro São Pedro, na zona sul de Teresina, o principal suspeito do crime, o motorista por aplicativo Adson Madeiro de Carvalho, continua foragido. O publicitário convive com as consequências da violência e ainda permanece com a bala alojada nas costas. Paulo Abreu afirma que aguarda por justiça. Vamos acompanhar detalhes do que ele relatou. Eu espero que a justiça seja feita, porque tem me trazido muito ônus esse problema. Tanto no parte física, meu braço dói muito, não é o local onde está a bala, que a bala não está alojada aqui no meu ombro. Mas sim todo o braço dói, porque diz que pegou num nervo, né? E esse nervo, não posso nem abotoar o cinto, não posso apertar alguma coisa, está atrapalhando o meu dia a dia, do meu trabalho, né? E inclusive, já foi até marcado já uma cirurgia, uma consulta, fui lá, disseram que não podia tirar, com muita luta entrei novamente no processo e tal, agora parece que vão tirar, mas de certeza mesmo só sei depois de segunda-feira se vão tirar ou não esse projétil que está me atrapalhando. A Polícia Civil informou que o motorista por aplicativo era monitorado por tornozeleira eletrônica. Ele segue sendo procurado. A Fundação Municipal de Saúde reforça o chamamento para que crianças e adolescentes de 10 a 14 anos, público-alvo da vacina contra a dengue, atualizem a sua caderneta de vacinação. A medida é fundamental para garantir a proteção contra a doença, que registrou o primeiro óbito na capital em 2026. Desde o início da campanha, em 2024, um total de 31.610 crianças e adolescentes foram imunizados com a primeira dose da vacina. No entanto, apenas metade desse público retornou para a segunda dose. Os números estão muito aquém do total do público-alvo em Teresina, que é de cerca de 57 mil pessoas. A Fundação reforça que a dengue é uma doença grave e potencialmente fatal, especialmente em crianças e adolescentes, público mais vulnerável às complicações.
O Hospital Universitário da Universidade Federal do Piauí realizará neste sábado, dia 30 de maio, o Dia HU Brasil em Ação, uma mobilização nacional voltada à ampliação do atendimento especializado para a população idosa pelo Sistema Único de Saúde. A iniciativa reúne hospitais universitários federais administrados pela rede HU Brasil em todo o país. A ação prevê mais de 40 mil procedimentos em unidades hospitalares de diferentes estados, com o objetivo de ampliar o acesso da população a consultas, exames e cirurgias especializadas, além de contribuir para a redução das filas assistenciais do SUS. No Piauí, o HU realizará 703 atendimentos durante o mutirão, com reforço das equipes multiprofissionais e ampliação da estrutura hospitalar para garantir maior agilidade nos serviços. O Hospital Universitário esclareceu que os pacientes que serão atendidos foram previamente agendados e fazem parte da fila de espera do Serviço Único de Saúde. A cobertura vacinal de gestantes contra o vírus sincicial respiratório, principal causador da bronquiolite em bebês, já passa dos 95% no Piauí. De acordo com os dados do Ministério da Saúde, já foram aplicadas mais de 17 mil doses do imunizante em todo o estado, entre dezembro de 2025 e maio de 2026. A vacina foi incluída na rede pública em 2025. A medida representa um avanço significativo para a saúde pública, especialmente considerando que a vacina, que pode custar até R$ 1.500 em estabelecimentos da rede privada, é totalmente gratuita no Sistema Único de Saúde. A vacina estimula a produção de anticorpos pela mãe, que são transferidos ao bebê ainda durante a gestação. Essa proteção é fundamental nos primeiros meses de vida, fase de maior vulnerabilidade às complicações respiratórias. Estudos clínicos demonstram eficácia de 81% na prevenção de doenças respiratórias graves em bebês nos primeiros 90 dias após o nascimento. Você já foi ao supermercado e eu tenho certeza que já ouviu CPF na nota? Pois é, a Secretaria de Estado da Fazenda anunciou a liberação de cerca de 12 milhões de reais em créditos do programa Nota Piauiense, referente às compras realizadas ao longo do ano de 2025. Cerca de 200 mil consumidores serão contemplados nessa nova etapa. O Nota Piauiense é um programa do governo estadual que incentiva o consumidor a incluir o CPF na nota fiscal. A iniciativa devolve parte do ICMS, Imposto sobre Produtos e Serviços, para quem é cadastrado no programa. Desde quando o programa foi lançado, em julho de 2015, o Estado já pagou cerca de 8 milhões de reais em créditos da nota piauiense, sendo que desse total, 3 milhões foram devolvidos à população apenas no ano de 2025 e no início desse primeiro semestre de 2026, referente à liberação dos créditos de 2024. Então, se você quiser saber se você tem direito a receber esse valor, é só acessar o meionews.com, você vai ficar muito bem informado sobre o CPF na nota. O ex-governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, decidiu abandonar a pré-candidatura ao Senado Federal após ser alvo de 2 operações da Polícia Federal em um intervalo ali de 11 dias. A avaliação nos bastidores é que a divulgação de detalhes do esquema envolvendo o Rio Previdência e o Banco Master, além da exposição de benefícios milionários ligados ao banqueiro Daniel Vorcaro, tornou inviável a manutenção da campanha ao Senado. Além da operação relacionada ao Banco Master, o político do Partido Liberal também foi alvo de mandado de busca e apreensão no último dia 15 em outra investigação sobre fraudes bilionárias envolvendo o Grupo Refit, apontado como o maior devedor do estado do Rio de Janeiro e do país. Na primeira manifestação pública desde as ações da PF, Castro não deve indicar um eventual plano alternativo para as eleições. Nos bastidores, porém, existe a possibilidade de o ex-governador disputar uma vaga de deputado federal. Estratégia considerada menos desgastante politicamente do que uma campanha ao Senado. Desde a operação relacionada ao Grupo Refit, Cláudio Castro havia evitado comentar publicamente as investigações. Nas redes sociais, suas publicações se limitaram a temas como a Marcha para Jesus, homenagens a um policial civil, ações de governo e conteúdos familiares.
A desistência de Cláudio Castro abre espaço na chapa do pré-candidato do PL ao governo do Rio, Douglas Ruas, atual presidente da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. O substituto para a vaga ao Senado deverá ser definido por Flávio Bolsonaro. Até o momento, os deputados federais Carlos Jorge e Sóstenes Cavalcante aparecem entre os mais cotados. E resolvi tirá-la para que eu possa me focar completamente na minha defesa. Vocês sabem, eu sou advogado e eu já analisei, sobretudo, esses dois processos. Não tenho dúvida que a verdade será esclarecida. Não tenho dúvida que as meias-verdades cairão. Mas para isso, eu preciso de tempo. Preciso cuidar dos meus filhos, da minha casa, da minha esposa, das pessoas que eu amo, das pessoas que estiveram comigo durante toda essa caminhada. Eu não tenho a menor dúvida da lisura de todos os atos. Eu não tenho a menor dúvida de todos aqueles que nós ajudamos, de todo o Rio de Janeiro, que lá em 2019, 2020, passaram momentos muito difíceis. E hoje, o momento do Rio de Janeiro é completamente outro. Por essas pessoas que caminharam comigo, por todos que confiaram em mim e na minha trajetória, hoje, com muita humildade, mas com a certeza de estar fazendo o correto, eu me retiro temporariamente do pleito eleitoral. A Petrobras anunciou um reajuste de 0,48 centavos no preço da gasolina para distribuidoras, com um desconto de 44 centavos por litro bancado pelo governo federal. O aumento efetivo será de apenas 4 centavos por litro. O subsídio faz parte da medida assinada pelo presidente Lula para conter a alta dos combustíveis provocada pelo aumento no petróleo do mercado internacional. Em meio à guerra no Oriente Médio, o benefício terá duração aí de 2 meses. Segundo a Petrobras, o impacto no preço da gasolina vendida nos postos deve ser residual, com um aumento máximo de até 3 centavos por litro ao consumidor. A disparada do petróleo acontece por causa do conflito envolvendo Estados Unidos, Israel e Irã, que afetou o transporte de petróleo pelo Estreito de Hormuz, rota estratégica do comércio mundial da commodity. A Câmara dos Deputados aprovou a proposta de emenda à Constituição que prevê o fim da escala 6x1, modelo em que o trabalhador atua 6 dias seguidos para ter apenas 1 de descanso. Pela proposta, os trabalhadores passarão a ter direito a 2 folgas remuneradas por semana, sendo uma delas preferencialmente aos domingos. A jornada semanal será reduzida de forma gradual, sem corte nos salários. Segundo o texto aprovado, as mudanças começam a valer 60 dias após a promulgação da PEC. As empresas terão até 14 meses para concluir a adaptação às novas regras. A redução da carga horária será feita em 2 etapas. Primeiro, com a diminuição de 2 horas semanais em até 2 meses. Depois, com a redução total de 4 horas ao fim do período de transição. A proposta também determina que acordos e convenções coletivas incompatíveis com as novas regras perderão automaticamente a validade após 60 dias da promulgação, obrigando sindicatos e empresas a renegociarem os contratos. O texto altera a Constituição Federal ao estabelecer que a duração do trabalho normal não poderá ultrapassar 8 horas diárias e 40 horas semanais, mantendo a possibilidade de compensação de horários por meio de acordos coletivos. A proposta ainda enfrenta resistência no Senado, onde a tramitação deve ocorrer sem aceleração, apesar da pressão popular pelo tema. O prazo para entregar a declaração do Imposto de Renda 2026 termina às 11h59 de hoje, viu? Segundo o Google, as buscas sobre o tema cresceram 60% nos últimos 7 dias. É o famoso deixou para a última hora. Quem é obrigado a declarar e não entrega o documento pode receber multa mínima de R$ 165,74, além de ter o CPF com pendências na Receita Federal. Entre os critérios de obrigatoriedade estão renda tributável acima de R$ 35 mil em 2025, posse de bens acima de R$ 800 mil, ganhos com apostas online e operações na Bolsa de Valores. A Receita Federal também orienta sobre a declaração de aluguel, veículos, pensão alimentícia e ganhos com bets, que passaram a ter campo específico no sistema esse ano.
O primeiro lote da restituição será pago hoje. Os demais lotes estão previstos para junho, julho e agosto. E agora, nas nossas notícias internacionais, membros do governo dos Estados Unidos e aliados ao presidente Donald Trump pressionaram o órgão responsável pela impressão do dinheiro do país para que criasse uma nota de $250 com o retrato do presidente. A revelação foi feita pela mídia americana, citando 4 funcionários e ex-funcionários do órgão. A nota seria comemorativa dos 250 anos do aniversário dos Estados Unidos e representaria a primeira vez em mais de 150 anos que uma pessoa viva apareceria em uma cédula americana. O tesoureiro americano Brandon Beach e seu principal assessor Mike Brown, ambos do Departamento de Tesouro, vêm pressionando a equipe do Departamento de Impressão e Gravura da agência para que preparem protótipos da nota. A medida gerou tensão por conta de uma lei federal que permite que apenas pessoas falecidas estejam nas cédulas. Nenhuma pessoa viva aparece em cédulas de dólar desde 1866, quando a prática foi proibida após a imagem de um funcionário de nível médio do Tesouro aparecer em uma nota de 5 centavos. Um projeto de lei que permitiria a inclusão de Trump em uma nota de $250 foi apresentado ao Congresso no ano passado para comemorar o aniversário de 250 anos da nação, mas ainda não avançou. Os Estados Unidos, o México e o Canadá anunciaram em um comunicado conjunto medidas de saúde pública para viagens direcionadas a pessoas vindas de regiões africanas com maior risco de contágio pelo ebola, com objetivos de proteger cidadãos e visitantes durante a Copa do Mundo. Na semana passada, Washington proibiu a entrada nos Estados Unidos de cidadãos não americanos que viajaram para a República Democrática do Congo, Uganda ou Sudão do Sul nas últimas semanas. E o Centro de Controle e Prevenção de Doenças estendeu a proibição a portadores de Green Card que estiveram nesses países nos 21 dias anteriores. O Canadá proibiu a entrada no país de residentes da República Democrática do Congo, Uganda e Sudão do Sul por um período de 90 dias. Quem não apresenta sintomas terá que ficar em quarentena por 21 dias a partir de 30 de maio, de acordo com um comunicado da Agência de Saúde Pública do país. Já o México impôs medidas mais rigorosas de triagem contra o ebola nos aeroportos, pedindo aos cidadãos para evitar viagens à República Democrática do Congo e a viajantes provenientes do país que cumpram uma quarentena de 21 dias. No dia 17 de maio, a Organização Mundial da Saúde declarou o surto de ebola na República Democrática do Congo como uma emergência de saúde pública de âmbito internacional e afirmou que havia um alto risco de propagação para os países vizinhos. E agora, falando de esporte, vamos falar sobre ele. Neymar vai ou não vai para a Copa do Mundo? A CBF decidiu dar um tempo para que Neymar se recupere visando a competição. Bastidores da Granja Comari e a comissão técnica e o departamento de seleções bateram um martelo de que o atacante do Santos não será cortado imediatamente, por conta do diagnóstico de lesão grau 2 na panturrilha direita. A seleção aposta na recuperação a tempo de jogar a primeira fase do Mundial. Em um primeiro momento, está batido o martelo de que Neymar terá 15 dias para mostrar que estará em condições físicas, o que bate com o prazo limite do dia 12 de junho, 24 horas antes da estreia diante de Marrocos, para troca na revelação de 26 convocados. A avaliação, por sua vez, será constante e dependerá da evolução do jogador do Santos. O chefe do Departamento Médico da CBF, Rodrigo Lasmar, trata o prazo de 2 a 3 semanas para que Neymar se recupere. Nesse cenário, na melhor das hipóteses, ele ficaria à disposição diante do Marrocos, o que é improvável no momento, colocando assim o foco no jogo com o Haiti, dia 19 de junho, na Filadélfia. E ainda falando sobre esse assunto, logo após o médico da seleção brasileira, Rodrigo Lasmar, detalhar a lesão de grau 2 na panturrilha direita de Neymar, o Santos divulgou um comunicado para esclarecer a situação do camisa 10. Em nota oficial, o clube paulista contradisse a entidade e afirmou que Neymar está apto para jogar já domingo, agora, dia 31 de maio, no amistoso contra o Panamá.
O prazo de 2 semanas é contado a partir do dia 17 e termina nesse domingo, para que o jogador estivesse apto a voltar às atividades. Lembrando sempre que essas estimativas variam de pessoa para pessoa e conforme a necessidade da equipe e dos jogos, é o que informou o Santos em nota oficial. O Santos também afirma que todos os exames realizados por Neymar foram compartilhados com a Confederação Brasileira de Futebol até o dia 18, data da convocação. Informações de bastidores é que João Pedro, do Chelsea, e Pedro, do Flamengo, estão de sobreaviso aí caso Neymar seja cortado da seleção brasileira antes da Copa do Mundo. E é isso, você viu no Meio News Manhã de hoje que a polícia de Teresina vai devolver aparelhos celulares para mais de 100 pessoas na capital. Vacina contra a dengue, Fundação Municipal de Saúde convocou um novo público-alvo. E o prazo para o imposto de renda termina hoje, viu? Quem não fez ainda, corra que ainda dá tempo. Santos contradiz CBF e diz que Neymar não está com lesão. Fica aí o questionamento, vai ou não vai para a Copa do Mundo? Esse foi o Meio News Manhã desta sexta-feira. Um bom final de semana para você. Até mais. Aqui a notícia não espera. Ela chega primeiro, com verdade, apuração e responsabilidade. A Rede Meio Norte apresenta uma programação dedicada ao jornalismo de qualidade. A informação de verdade, o dia todo, para você entender o que acontece e como isso impacta a sua vida. Antes das 6, o Meio News Manhã traz o que você precisa saber para iniciar o dia. Depois, o Bom Dia Meio Norte entra ao vivo, com notícias do Piauí, do Brasil e do mundo, com cobertura policial e prestação de serviço. Na sequência, o Central Meio Norte Eleições traz análise, debate e os bastidores da política. Ao longo do dia, o Ronda, o Agora, Jogo do Poder e o Patrulha reforçam o compromisso com a informação ágil e bem apurada. E à noite, o Contra-Ataque fecha com o melhor do esporte e opinião. Rede Meio Norte, aqui você sabe primeiro. Jornalismo de verdade o dia inteiro com você. Tem presentes que a gente compra e tem presentes que a gente cria. No Lar das Essências, cada produto é feito com intenção. Cada aroma carrega uma memória. Cada presente que sai daqui foi pensado para alguém especial. Porque o presente certo precisa ser tão especial quanto quem vai receber. Lar das Essências, o presente certo para quem você mais ama. Oi galera, eu sou o Generinho, o mascote da Casa dos Genéricos, o maior delivery de medicamentos do Piauí. Sair de casa pra quê? Aqui nós temos tudo o que você precisa e com o melhor preço e atendimento. Medicamentos, perfumaria, suplementos naturais e muito mais. É só mandar um zap de qualquer lugar de Teresina e Timon. Pediu, recebeu, entrega grátis. Casa dos Genéricos, lugar de comprar barato. A vida é feita de momentos e para cada um deles tem os ingredientes certos. Há mais de 10 anos, se tem família reunida, pipoca no cinema em casa, cuscuz no café da manhã, a Rio Maria Alimentos está sempre presente. Porque comida de verdade tem história, tem amor e tem qualidade. Rio Maria Alimentos. Há mais de 10 anos, levando qualidade para a sua mesa. Seu carro merece o melhor e a Alô Pneus trouxe ofertas especiais para você. Pneus aro 13 e 14 a partir de R$ 299,90. Troca de óleo a partir de R$ 149,90. Baterias Moura a partir de R$ 399,90 em até 10 vezes sem juros. Estamos na Angélica, na Homero e no Dirceu. Alô Pneus, 2107